Nós já vimos em um outro vídeo o método mais básico de integração, que foi o método da mudança de variável, pois logo após o método da mudança de variável, vem aqui logo atrás dele o método da integração por partes, que trata de resolver integrais que versam principalmente sobre o produto de funções. Então, da mesma forma como nós comparamos o método da integração por mudança de variável ao método da derivada das funções compostas, agora nós vamos comparar o método da integração por partes ao produto de funções. Então, nós já vimos que a integral de uma constante vezes uma função, eu posso pegar a constante de dentro do sinal de integração e jogar para fora. Já vimos isso. Vimos também que a integral da soma de duas funções é igual à soma das integrais dessas funções. Vimos isso também aqui. E agora nós vamos ver que se não existe uma regra para a integral, vamos destacar aqui por enquanto, se não existe uma regra para a integral do produto de duas funções, vai sempre nos ocorrer utilizar o método da integração por partes. Então, vamos ver aqui o seguinte. Vamos imaginar que U e V são duas funções de x contínuas e deriváveis. Muito bem. Então, nós vamos ver aqui que todas as vezes que eu tiver, por exemplo, x multiplicado por e elevado a x dx. Aqui eu tenho uma função, duas funções. Então, eu estou multiplicando duas funções. Então, vai sempre se acender na minha cabeça o método da integração por partes. E nós vamos ver agora como se faz isto. Então, observe que já dissemos aqui também que a integral da diferencial de uma função é igual à função que está sendo diferenciada. Pois bem, vamos ver aqui quanto vale a diferencial de U multiplicado por V. A diferencial de U multiplicado por V, lembrando que a diferencial de uma função é o produto da sua derivada vezes a diferencial da variável independente. Então, como é a regra do produto para a derivação? É U' V mais U V'. Esta é a derivada. E agora eu vou multiplicar por dx. Portanto, isso aqui vai virar U vezes V' dx mais V vezes U' dx. Ora, a diferencial de uma função é o produto de sua derivada vezes dx. Logo, isso aqui é U dv mais V du. Então, vamos substituir dentro do sinal de integração. A integral da diferencial de U multiplicado por V é a integral de U dv mais V
du. Muito bem. Então, já vimos que a integral da diferencial é a função que está sendo diferenciada, portanto, aqui eu tenho u vezes v. E agora, a integral da soma é a soma das integrais. Então, a integral de u dv mais a integral de v du. Passando agora o dv para o lado de cá e o v para o lado de cá, eu fico com a fórmula da integração por partes, que é integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v multiplicado por du. Pronto. Esta é a regra, a fórmula, digamos, da integração por partes. Então, vamos escrever aqui. É a fórmula da integração por partes. Integração por partes. Muito bem, vamos rápido para um exemplo. Então, vamos usar o mesmo exemplo que falamos logo acima. Então, exemplo. Seja resolver integral de x vezes e elevado a x dx. Então, uma função tem que ser u e a outra dv. Então, observe que a função que eu eleger como dv tem que estar acompanhada por dx. Vamos aqui, enquanto a gente não fala da ordem ideal, vamos seguir esta ordem que aqui está, sem maiores preocupações. Então, digamos que u seja igual a x e dv seja igual a e elevado a x multiplicado por dx. Então, é sempre isto, u e dv. Lembrando que dv está sempre acompanhada de dx. Depois que eu faço isso, eu preciso, dado u, determinar quem é du. Ora, du, já dissemos várias vezes, é o produto da derivada de u vezes dx. Derivada de u é 1, logo, du é igual a dx. E dado dv, eu agora vou integrar dv. Integral de e elevado a x dx, consulto lá a minha tabela de integrais imediatas e vejo que v é o próprio e elevado a x. Muito bem, de preferência, a função v deve ser muito fácil de ser integrada. Não vou me complicar todo, então essa escolha também tem a ver com isto. Então vamos lá. Vamos aplicar a fórmula integral de x vezes e elevado a x dx é igual a u multiplicado por v. Ou seja, x vezes e elevado a x menos a integral de v du. De e elevado a x dx. Então, a integral de x vezes e elevado a x dx é igual a x vezes e elevado a x menos integral de e elevado a x dx, o próprio e elevado a x. Portanto, isto é e elevado a x vezes x menos 1. E agora eu posso adicionar a constante. Então, aqui está a solução desta integral utilizando a fórmula. Então, lembrando que x vezes e elevado a x é u vezes v, de acordo com esta eleição que eu fiz, menos a integral de v du. E aqui está, então, a solução. Muito bem, muito legal, professor. Só que agora surge um questionamento natural. Que questionamento é este? Eu preciso eleger quem é u, quem é dv.
Então, ao eleger quem é U, quem é DV, existe algum critério para fazer isto. Então, se vocês pesquisarem, vão descobrir que vários autores, vários professores utilizam uma sigla, há várias siglas na internet, mas parece que a mais aceita como melhor ordem é a sigla LIATE, LIATE. Então vamos repetir aqui na vertical, LIATE. Então, L, função logarítmica. Exemplos: ln de x, ln de 1 mais x, etc. I, inversa trigonométrica. Arco, tangente, arco, seno, etc. A, função algébrica inteira, polinômio x ao quadrado, x elevado à quarta potência, x elevado a menos 3, etc. T, função trigonométrica, seno de x, cosseno de x, tangente de x, etc. E é função exponencial. E elevado a x, E elevado a menos x, etc. Muito bem, para que isto? É a ordem de prioridade para a escolha da função U. Então, para escolher a função U, vamos escrever para ajudar a sua memorização. Então, para escolher U, eu devo seguir esta ordem. LIATE, ou seja, prioridade para logaritmo, depois função inversa trigonométrica, depois as potências de x, depois as trigonométricas e, por último, a exponencial. Então, vejamos aqui, integral de x vezes ln de x dx. Então, vamos nos socorrer aqui, lembrando que é para escolher a função U. Então, LIATE. Então, isso significa que a prioridade sobre a escolha de U é para logaritmo neperiano de x. Então, U igual a ln de x. Professor, quem é dv? É o que sobra. O que sobra é x vezes dx. Lembrando a você que eu devo envolver todo o integrando, ou seja, tudo que está aqui. Eu não posso, não tenho a opção, não existe a opção de deixar uma parte de fora, ou seja, se eu escolhi U igual a ln de x, dv é o que resta. É todo o resto, sem excluir nada. Então, se U é ln de x, então du é o produto da derivada de ln de x, que é 1 sobre x, vezes dx.
E dv, então, é a integral de x dx, que é x² sobre 2. Muito bem. Então, vamos lá. Integral de x vezes ln de x dx. Então, aqui eu tenho integral de u dv é igual a u multiplicado por v menos a integral de v du. Professor, o que é isto mesmo? Isto é a fórmula da integração por partes. Vamos subir um pouco aqui para que você reveja. Então, aqui está a fórmula da integração por partes. Integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Desçamos para recuperar o exercício, então. Então, a integral de x vezes ln de x dx é igual a u multiplicado por v. Então, x² vezes ln de x sobre 2, menos a integral de v, x² sobre 2, vezes du, que é dx dividido por x. Então, x² vezes ln de x sobre 2, menos, um desses x cancela com esse, integral de x vezes dx sobre 2. Então, isto é x² vezes ln de x sobre 2, menos x² sobre 4, uma vez que a integral de x dx é x² sobre 2, juntando com este meio, vai dar x² sobre 4. Eu não posso esquecer de acrescentar a constante. Colocando agora meu x² sobre 2 em evidência, eu chego à resposta final. Integral de x vezes ln de x dx é igual a x² sobre 2 vezes ln de x menos meio mais a constante de integração é, então, a resposta deste segundo exemplo que fizemos aqui para ilustrar, então, o método da integração por partes. Eu espero que isto tenha ajudado você a começar a entender este método. Então, eu aguardo você em um próximo exercício, onde vamos, então, explorar mais largamente isso através de vários exercícios resolvidos. Até lá!